Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que vai nos dizer assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emoluções, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, lutarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiciosos de vanglórias e irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, meus irmãos? Que palavra! A palavra que se encontra no livro de Gálatas, uma das suas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, e ele está dando algumas informações, algumas diretrizes, algumas vertentes para aquele povo que viver de acordo com a palavra de Deus pede para ser vivida. E não diferente nos tempos de hoje. Esta palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, nós que fizemos uma escolha em servir a Cristo, em ter Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, essa palavra ressoa aos nossos tempos. Essa palavra se encaixa perfeitamente no nosso cotidiano. Paulo não só escreveu para aquele povo, mas Paulo deixou algo de suma importância, inspirado por Deus, para que nós vivemos assim, dessa maneira. Que maneira, meu irmão? A luta constante entre a carne, o desejo, a concupiscência da carne, dos olhos e o espírito. É uma luta que todos cristãos atravessam. E não é fácil, mas aqui ele dá algumas diretrizes para que eu e você possamos ter uma vida em santidade. Aqui Paulo vai nos mostrar as obras da carne e o fruto do Espírito. O que é viver sobre as obras da carne? Como é que não podemos viver sobre a obra da carne, mas sim desfrutar do fruto do Espírito Santo de Deus? E Paulo começa dizendo aqui no versículo 16: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo está exortando aquele povo de Gálatas para que ele agora ande pela vontade da palavra de Deus, guiado pelo Espírito. Nós só vamos conseguir vencer o desejo da carne, a concupiscência da carne, que é o desejo, se nós andarmos em comunhão com o Espírito Santo de Deus.
Paulo vai dizer aqui para eles: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é, meu irmão, andar em espírito? Como é que eu posso andar fazendo a vontade do Espírito? Como é que eu consigo? Como é que eu vou conseguir andar dessa forma? Quando nós deixamos de fazer aquilo que só vai nos dar um prazer momentâneo. Quando eu deixo de participar de conversas, de lugares que não está agradando a Deus. E agora quando eu começo a olhar, a entender o plano que Deus tem na minha vida. Quando eu começo agora a orar, a buscar, a jejuar, estar ali em constante oração, em querer fazer o bem, e não falar palavras torpes, palavras vãs, que não vai edificar a vida de ninguém. Quando eu me preocupo com o próximo, quando eu amo de fato o próximo, como a Bíblia me manda eu amar, amando a mim mesmo e amando o próximo. Quando eu deixo de dar ali mais atenção às coisas que vai ficar aqui neste mundo. Não que não seja necessário a gente ter, mas quando eu não coloco o meu desejo, o meu olhar para ter tudo que eu quero alcançar, mais do que o reino. Porque a própria palavra de Deus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus com toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando lá em Mateus 3,33 vai dizer isso para a gente: buscai primeiro o reino de Deus, é que eu tenho que buscar primeiro aquilo que vem do alto. Então, se eu busco o reino de Deus, automaticamente eu ando em espírito. Quando eu busco o reino de Deus com toda a sua justiça, não é com a sua justiça, é com toda a justiça do reino. O que é ser justo? Eu tenho que, em algumas situações, me deparar e me perguntar: Senhor, eu estou sendo justo nisso aqui? Quando eu recebo uma palavra de exortação pela palavra, isso vai ser justo para a minha vida? Quando eu falo algo para a pessoa, ou faço, eu estou sendo justo? Porque a palavra diz: buscai o primeiro reino de Deus com toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E se eu buscar o reino, eu vou andar em espírito. E aqui se encaixa esse versículo: andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Para eu não ter o desejo, a ganância e sentimentos que acarreta eu me desafastar da presença de Deus, eu tenho que andar fazendo a vontade de Deus, andando em espírito. E eu agora começo a observar e a pensar: como é que eu ando em espírito? Como é que eu vou andar? Praticando o que a palavra manda que eu faça. Praticando as coisas boas. Eu fiz uma escolha. Eu escolhi a servir a Deus. Eu escolhi a morrer para o mundo e viver para Cristo. Aqui no próprio livro de Gálatas, lá no capítulo 2, versículo 20, vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu não vivo na carne, mas vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. O próprio Paulo está dizendo: eu já não vivo mais eu já estou crucificando os meus desejos, as minhas vontades, porque agora
eu vivo a vida que Cristo quer que eu viva. Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que andar na dimensão do Espírito Santo. E eu vou ter força. Para quê, meu irmão? Nós vamos ter força para não cumprir os desejos da carne. Paulo começa dizendo isso para os Gálatas. Paulo começa a dizer mais, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Meus irmãos, aqui eu entendo que no versículo 17 há uma luta constante entre a carne e o Espírito, entre fazer o que eu quero e fazer o que Deus quer. Às vezes, eu fazendo o que Deus quer, não é aquilo que eu desejaria fazer. Mas porque eu ando em Espírito, porque eu tenho Cristo em mim, às vezes eu tenho que me esvaziar daquilo que eu quero fazer, para me encher do Espírito Santo de Deus. E Paulo está dizendo, olha, não vai ser fácil, mas é uma luta. A gente pode associar uma luta ali de boxe, um oponente com o outro. Não é fácil. Um com o outro ali, um na frente do outro, para um ganhar. Não é fácil. Eles sobem ali, todos dois, quando ficam de frente com o outro, com o mesmo peso, com a mesma altura, com a mesma força ali, o mesmo corpo. Cada um sobe ali achando que ele é que vai ganhar. Mas de repente, um acerta um soco no outro, e o outro cai, e um sai vencedor dali. É uma luta. E para essa luta, eles teve que passar por muitas provações. Eles teve que se preparar. Eles tiveram que regularizar sua alimentação para bater o peso certo. Eles teve toda uma preparação para no dia daquela luta estar todos dois igual e nenhum levar vantagem daquilo para o outro. É assim o regulamento. E na vida espiritual não é diferente. É uma luta constante sobre o espírito e sobre a carne, em fazer a vontade de Deus e em fazer a minha própria vontade, mesmo sabendo que a vontade de Deus ela é soberana. É por isso que nós vemos e ouvimos pessoas que estão ali andando, caminhando no certo ali, fazendo tudo certo, e de repente acha que já chegou em um patamar que não tem mais como dar satisfação a ninguém e começa a cair, e começa a tropeçar, e começa a deixar de fazer a vontade de Deus, porque a carne ganhou a luta contra o Espírito. E a gente não pode sair da palavra para dar exemplos, porque na palavra tem exemplo também. Olha Saul. Saul foi um rei que ali, enquanto estava ali, fazendo a vontade de Deus, ele estava tendo sucesso, ele estava governando, mas chegou um tempo que Deus agora fala com Samuel, vai lá, manda ele entrar naquela cidade, na cidade dos Amalequitas, acaba com tudo, eu não quero nada, é um povo idólatra, mate todo mundo, eu não quero o rebanho, não quero nada deles. Saul vai lá, executa a ordem pela metade. Mas quando Saul chega lá, ele vê, olha que rebanho bonito, olha que ovelha, pega o melhor da ovelha, pega o melhor da riqueza, pega as mulheres, pega as crianças e leva para o arraial. E junta com o povo que era de Deus. E quando o profeta chega lá e diz, ô Saul, você fez o que Deus pediu para você fazer? Eu fiz tudo. Eu cumpri a palavra de Deus.
E de repente a Bíblia diz que Samuel ouve as ovelhas berrar e vê os bois mugir, e ele pergunta: mas que som é esse que eu ouço de ovelha berrar? Mas que ruído é esse de mugido de boi? O que você fez, Saul? Não, eu peguei o melhor que eles tinham lá para oferecer. E esse rei eu não matei porque ele disse que ia me dar riquezas. Mas o pecado pode estar até encoberto, mas ele faz zoada. Samuel entrou ali e viu que as ovelhas estavam berrando, que os bois estavam mugidos, e Samuel detectou: olha, esse som não é o som das ovelhas de Deus. Esse som não é o som dos bois ali do arraial. É um som diferente. É isso que o pecado faz. E a palavra diz que agora Samuel vai, mata aquele rei, e Saul fica ali constrangido, e Samuel disse: olha, Deus já tirou o seu reino e já entregou a outro, que é segundo o coração dele. É a luta. Enquanto Saul estava andando em espírito, fazendo as vontades de Deus, ele foi ungido rei, ele estava tendo resultado. Mas quando ele começou a caminhar com suas próprias mãos, com seus próprios pés, fazer aquilo que ele queria fazer, tudo que ele botava na mente ele fazia, Saul começou a ser atormentado pelos os espíritos ruins que atormentava ele, e que tiveram que chamar Davi para estar dedilhando a sua harpa, e aqueles espíritos ruins deixar Saul em paz. Sem direção Saul estava, porque ele estava fazendo a vontade da carne. E Paulo está dizendo aqui para mim e para você: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Veja que Paulo está dizendo, é uma luta constante. E como é que eu venço essa luta? Joelho no chão, jejum e oração. É assim que nós vencemos. Sem ter um relacionamento com Deus, sem ter uma intimidade com Deus, não adianta. Sem praticar o que a palavra de Deus nos manda que a gente pratique, não adianta. Vai ser igual um sepulcro caiado. Não vai adiantar. Porque Deus tem vitórias para mim e para você, mas para que essas vitórias cheguem até nós, nós temos que agarrar e não deixar mais ela sair. Olha Jacó, a noite toda lutando com aquele anjo. E quando já estava amanhecendo, ele agarrou o anjo e disse: o anjo disse, me solte, eu tenho que subir. Ele só lhe solto quando você me abençoar. E o anjo tocou na perna, na coxa de Jacó. E Jacó ficou manco. Mas por que o anjo tocou? Para mostrar a Jacó que aquela noite ali não foi um sonho, foi real. Ele lutou. E o anjo disse: porque lutaste com homens e com Deus, eu vou lhe abençoar. Como é seu nome? Jacó. E o que significa Jacó? Enganador, trapaceiro, mentiroso. Agora você não vai ser mais Jacó, não. Você vai se chamar Israel. A nação eleita. O povo escolhido. O povo de Deus. Agora é Israel. De trapaceiro, de enganador, de ladrão. Virou agora uma nação santa. Porque lutaste contra os homens e contra Deus. Isso quer dizer porque você lutou contra a carne. E Deus abençoou. E Paulo está nos dizendo aqui
contra a carne, este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. A carne e o espírito é uma luta constante. E quem vai vencer é aquele que estiver mais alimentado. A carne, se nós alimentarmos mais a carne, ela vai vencer do espírito. Se nós alimentamos mais o espírito, ela vai vencer contra a carne. E como é que eu alimento a carne? Só é fazer as coisas que o mundo oferece para fazer. Ser mal, ser egoísta, pensar em si próprio, não ter amor ao próximo, ser invejoso. A gente vai ver isso aqui. Aí está alimentando a carne. Deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de ir para a igreja, não aceitar a palavra, não aceitar a exortação, não aceitar ouvir a voz de Deus. Aí está alimentando a carne. Mas como é que eu alimento o espírito? É fazer tudo ao contrário do que eu falei. É orar, é jejuar, é estar em comunhão, é estar ali conversando com Deus, é levantar, é agradecer porque está chovendo, é agradecer porque está fazendo sol, é agradecer porque ganha 100, 200, ou porque ganha 1.000, 2.000, é agradecer em tudo, é não murmurar. Isso é alimentar o espírito, é ter um relacionamento com Deus. E Paulo vai ainda falar, mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Olha o que é a obra da carne. Olha o que nós temos que lutar, contra nós temos que lutar, com que nós temos que lutar. Sentimentos que vão causar tudo isso aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. É o nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, e eu fazer dele um templo de prostituição. A palavra que está dizendo é eu saber como eu tenho que me vestir, agir e agir diferente. Eu ter alguém, uma companheira ou um companheiro, e ali está querendo ter relação com pessoas que não faz parte do seu casamento. Isso é prostituição. É ver nas redes sociais coisas que não agradam a Deus. Isso é prostituição. E ele vai falar mais, impureza. Quando a Bíblia diz que é para a gente ser puro. Quando lá em Apocalipse 20, o capítulo 20, do 11 em diante, vai dizer: aquele que é limpo, se limpe-se mais. O que é sujo, continue na prática da imundice. E o que é santo, se santifique-se mais. O que é puro tem que ser santo. E isso é lutar contra os desejos da carne. E ele vai falar mais, lascívia, idolatria. Às vezes nós pensamos que idolatria só é adorar algo feito pela mão do homem, mas tudo que a gente coloca na frente das coisas de Deus se torna uma idolatria. Pode ser um objeto, pode ser um carro, uma moto, o que for. Se a gente colocar aquilo ali, colocar nosso coração naquilo ali, um filho, seja o que for, se torna uma idolatria. E ele vai falar mais aqui, feitiçarias, inimizades. A Bíblia diz que o pecado de feitiçaria é a mesma coisa de ser rebelde. Inimizade, aquele que eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de ciclano.
o que é inimizade, eu também posso ir por uma linha de pensamento que é ser amigo das coisas do mundo. Porque lá em 1 João vai dizer: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, não faz parte do reino de Deus. É por isso que eu tenho que ser amigo de Deus. E a Bíblia continua dizendo: pelejas, iras, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo tudo isso: inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e as coisas semelhantes a esta, eu já falei antes. E quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas a palavra continua dizendo, aí, meus irmãos, a gente entendeu o que é a obra da carne. O que é que nós temos que lutar, contra essas coisas nós temos que lutar. Isso aqui é a obra da carne, é o desejo da carne, é a inclinação do que o mundo quer que a gente vá. Paulo está dizendo, quem pratica essas coisas, como eu já falei anteriormente, não herdarão o reino de Deus. Mas no versículo 22, ele vai falar, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha aqui, quando nós andamos em espírito, olha o que nós produzimos, olha os frutos que nós temos que dar. Porque se a gente plantar um pé de manga, se a gente plantar um pé de acerola, um pé de cacau, a gente vai plantar sabendo que vai esperar o tempo de colher aqueles frutos. Toda árvore que dá fruta a gente planta sabendo que na estação certa nós vamos colher. Quem planta um pé de banana vai saber que vai sair um cacho daquela banana. Ele vai colher. Tudo que plantamos, a gente tem a certeza de que na época certa, naquele determinado tempo, vamos colher. E vamos nos alimentar daquele fruto. Agora, trazendo isto para a vida espiritual, a gente que anda no Espírito, na dimensão do Espírito, na palavra de Deus, no relacionamento de Deus, olha os nossos frutos. Agora não para nos alimentarmos só, mas para alimentar as pessoas que estão ao nosso redor, para alimentar a nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos entes queridos e as pessoas que chegar até nós. Olha qual vai ser o fruto que a gente vai alimentar essas pessoas. Mas o fruto do Espírito é o amor. Quem anda em Espírito tem que dar o fruto do amor. É aquela pessoa que chega cheio de ódio e a gente vai com a palavra de amor. Às vezes estamos em um certo lugar e a gente vê a ira, o ódio no rosto da pessoa, mas a gente pede misericórdia e nós vamos agora dar o fruto. Porque nós andamos em espírito e nós temos que tratar aquela pessoa com amor. O primeiro fruto do Espírito é o amor, gozo, paz. O que é gozo? Alegria. A alegria de saber que estamos servindo a um Deus vivo. A alegria de saber que nós não colocamos a nossa fé em carros e cavalos, em coisas desse mundo, mas colocamos a nossa fé no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. É saber, é ter alegria de reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
É a alegria de saber que nós somos salvos, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Esta é a nossa alegria, este é o fruto que nós temos que alimentar essas pessoas que chegam até nós para querer algo, para querer ter fome, apresentar o pão da vida, ter sede, apresentar a água viva que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Mas Paulo continua dizendo: longanimidade, benignidade, bondade, fé, é passar para aquelas pessoas a bondade de Deus sobre a nossa vida. É a fé que nós temos que ter, mesmo que a circunstância está nos levando para que a gente possa declinar para outro caminho, mas nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Todos que chegaram perto de Jesus, para que Ele realizasse algum milagre, fizesse algum milagre, Jesus falava: vai, a tua fé te salvou. Jesus, filho de Davi, foi aquele cego Bartimeu, e clamava, e Jesus parou, e a multidão dizia: não incomode, não chame, ele não vai te ouvir, e ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para num certo momento, manda chamar ele e pergunta o que ele queria, e ele disse que queria ver, e Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos passando pelaquela enfermidade, mas quando ela tocou em Jesus, e Jesus para: ei, quem me tocou? E o seu discípulo vai dizer: mestre, a multidão te oprime e tu dizes quem te tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou. E a mulher fala o que aconteceu, e Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Aquela mulher que vai atrás dele, que não era da lei do povo de Israel, mas era uma cananeia, e dizendo: Senhor, cure minha filha. E ele vai dizer: eu posso tirar o pão da mesa e jogar para os cachorrinhos. E a mulher vai dizer: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do teu Senhor. E ela vai dizer: mulher, grande é a tua fé, vai conforme a tua fé. E a filha daquela mulher sarou na mesma hora. Tem muito exemplo de fé para a gente tirar daqui e colocar na nossa vida. Mas Paulo continua dizendo: mansidão e temperança. Os frutos do Espírito é esse que tem que produzir em nós, para que a gente possa alimentar esse povo, que é o oposto disso, que tem ódio, que não tem fé, que é brabo, que não tem mansidão, que não tem temperança. Mas esse é o fruto do Espírito que tem que estar na minha e na sua vida, para que a gente mostre esse povo o que é viver, o que é andar em espírito. Mas eu quero finalizar quando ele vai dizer: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiciosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olha que Paulo vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viva no Espírito de Deus. Ande no Espírito. Se você viver no Espírito, como aqui está dizendo, nós vamos andar em Espírito. Não sejamos, ele finaliza dizendo: não sejamos cobiciosos de vanglória, porque o que as pessoas querem fazer é tudo para ela própria.
Tudo que quer fazer é para que o nome esteja em alguma posição. Mas Paulo está dizendo, não busque vanglória. A palavra diz, se você der algo com a mão direita, esconda a esquerda para que ela não veja. Quer fazer algo para Deus, faça sem tocar trombeta. Quer pedir algo a Deus, entre no seu quarto, feche a sua porta, peça em secreto, que publicamente Ele vai te honrar. E Paulo termina dizendo, não sejamos cobiciosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros. É o que a gente vê isso. Muitas vezes a gente vê isso. Pessoas que têm o prazer de irritar, de ofender, de humilhar uns aos outros. É o que Paulo está dizendo. Invejando uns aos outros. Não sejamos assim. Se andamos e vivemos em espírito, a nossa luta é ganha contra a carne. Que o Espírito Santo de Deus possa completar, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, esta palavra no vosso coração e no meu coração. Que Jesus Cristo nos dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.